Então, se quiser começar, pode começar. Então, começar agradecendo a banca por ter aceitado o convite. Vocês todos foram muito importantes, né, para ter chegado aqui. O Leonardo também acompanhando do projeto, o Gico mesmo foi no primeiro semestre e eu no segundo semestre. Então, recordar é viver. Vou começar, então, aprofundando um pouco o título, né, das minhas motivações pessoais. Recordar é viver é o nome dado às fitas digitalizadas pelo meu pai no início dos anos 2000, sem nenhuma intenção de reflexão. Foi feito pelo técnico, mas foi uma frase que ecoou muito assim, ao longo da pesquisa e resumiu tudo aquilo que eu estava tentando encontrar esse ano, né? Do porquê que a gente grava com essa intenção de assistir de novo e por que isso às vezes, muitas vezes não acontece, né? O meu pai, por exemplo, ele falava de assistir de novo e ele disse que nunca assistiu. Então, se perguntar onde que isso se perdeu, né? Essa motivação. E aí, então, quando eu achei essa marcha de carnaval, que o Giba já me explicou que talvez esteja um pouco errado a letra, mas tudo veio muito natural, assim, pra mim, do título, dessa coisa do sonhar acordado, de como a gente recorda com essa tentativa de reviver esses momentos que já passaram, né? Então, contextualizando o meu objeto, tentando encontrar essa origem dos costumes, que seria o álbum de fotografia de família, eu trago a autora Mauad, que ela não foi muito aprofundada na minha pesquisa, porque eu encontrei ela tardiamente, mas o conceito que ela faz de memória coletiva acabou sendo muito importante, assim. Essa memória coletiva é esse passado que ele perpetua na consciência coletiva. Ele é reconstruído a partir das memórias individuais e visto através de um ponto de vista de um grupo social. Então, o grupo social da família, ele usa esses objetos físicos como forma de preservar a sua memória coletiva, a sua identidade de geração a geração. Então, entrando um pouco na imagem em movimento, a gente tem o Almoço do Bebê, que é o primeiro filme de família feito. Já visto na primeira sessão de cinema pública e paga em 1895, pelos irmãos Lumière. E é curioso assim, ver que, mesmo estando um filme de família na história do cinema desde o seu princípio, ainda existem poucas pesquisas feitas sobre os filmes de família sem estar entrelaçado a um outro objeto de grande relevância. E só nesse frame assim, a gente consegue ver uma imagem muito presente ainda no mundo digital, que muitos de nós aqui conseguimos ver. Abrindo no Instagram, a gente vê imagens muito parecidas, assim, de um evento familiar, um almoço, um chá da tarde. A gente consegue analisar o contexto financeiro, social, ali, as vestimentas, a louça, a iluminação, se é de dia, se é de noite, contextos históricos, assim mesmo. Enfim, é curioso ver como a imagem de 1895 ainda é presente, imageticamente falando, nos dias atuais. Então, o surgimento do vídeo analógico, entrando um pouco mais no objeto, ele teve como principal investidor a indústria televisiva, mas também teve esse investimento no mercado doméstico, principalmente por causa do sucesso do Super 8 na película. Então, quando surgiu a tecnologia do vídeo, teve essa intenção de investir no mercado doméstico, visando sempre tornar mais acessível e mais popular. E por causa disso, então, o custo da realização, apesar de no início, produto novo sempre vai ser muito caro, e ele vai barateando à medida que a demanda vai aumentando. Então, foi se tornando mais acessível. E o tamanho do suporte, como eu trouxe alguns exemplos, mas o VHS é o auge, mas depois do VHS ainda tiveram fitas menores. Então, como o Vídeo 8 e a Mini DV, sempre visando que mais pessoas pudessem usar de forma mais acessível. Então, mas o VHS ainda é o auge da produção audiovisual com família na década de 80. E então, mostrando um trechinho, né, do que eu analisei ao longo desse ano, que vocês só viram imagens estáticas. Dia 20, feriado no Rio Grande do Sul. Conta pra nós, Estela. A Estela foi... Tá com calor aqui, tá tirando Tava tirando o casaco? Tá me chamando?
Europa. Eu até trouxe aqui a fotografia que eu coloquei, que ele tira nessa hora, para trazer um pouco mais essa questão da fotografia que está sempre presente, né? Mas o autor de base para mim foi o Rodin, muito porque ele teve essa tentativa de listar essas figuras estilísticas recorrentes que é tão difícil assim, né, de catalogar. Então ele cita algumas dessas que a gente conseguiu ver agora nos vídeos rapidamente, né, mas essa questão da dispersão narrativa, então eles não se preocupam em explicar quem são aquelas pessoas, onde eles estão, os vídeos terminam, tirar uma foto, termina e não voltam mais, não explicou esses saltos, eles olham para a câmera, tem desfoque, eles mexem a câmera, desfoque, interferência do som. Então essas figuras estilísticas foi muito a base da minha análise. Mas o Rodin então fala como essas figuras são consideradas defeitos quando a gente vai analisar filmes de ficção ou com um gênero mais bem definido. Mas quando a gente fala de filmes de família, de experimentais, de publicitários, universitários, são características comuns, assim. Então, elas não são o suficiente para definir o que é um filme de família, mas elas foram um bom ponto de partida para análise. Então, entrando um pouco mais assim no porquê, né, a gente grava, eu trago a Ontologia da Imagem Fotográfica do Bazin, onde ele tenta justificar o desejo de gravar dessa nossa necessidade de fixar essas aparências físicas e carnais em objetos físicos. E que esses retratos, quando a gente recorda, através da imagem, esses retratos, a gente está tentando salvar o representado de uma segunda morte espiritual. Então, os retratos provêm para sua gênese da ontologia do modelo. E eu faço essa análise de como os filmes de família acabam se tornando a família de certa forma, como com a memória coletiva, passando de geração em geração, a questão da preservação, a família acaba retirando um pouco da sua identidade daquilo que ela mesma vê nos filmes dela. E como Bazin diz, a morte é a vitória do tempo, então a gente tem hoje em dia essa facilidade de registrar em duração, em movimento, em tempo, as pessoas, então acaba tendo um pouco mais essa tentativa de burlar essa morte, né? A gente tenta gravar através da duração para salvar da segunda morte espiritual. E não só então a motivação do porquê que a gente grava, mas o que a gente vê nessas imagens, o que faz com que a gente veja e queira continuar gravando. E o Barthes denomeia de ponto, que seria essa pontuação, aquilo que nos toca de uma forma diferente, que nos fere não necessariamente de uma forma negativa, que a gente não consegue nomear, não consegue explicar, e que é algo gerado sem intenção durante a gravação, né? Então a gente, como espectador, depois das filmagens, percebemos esse ponto de acordo com a nossa interpretação pessoal e subjetiva do mundo. E o ponto gera esse campo cego, que seria esse por fora do enquadramento, esse esconderijo onde o contexto, a história por trás daquilo que a gente vê dentro da janela, e nos lembra que alguém gravou aquilo, alguém estava por trás da câmera gravando todos aqueles momentos. E como Barthes diz, isso foi, então é um fato inegável, aquilo aconteceu, aquelas pessoas estiveram ali, tiveram aqueles diálogos, ficcionalizado ou não, aquilo vai ter um valor de arquivo. E aí, entrando no arquivamento, eu trago os autores Gaudreau e Marion, que eles trazem essa dicotomia de arquivamento de reprodução e de expressão. E eu questiono se ela seria suficiente quando a gente vai analisar os filmes de família, porque o arquivamento de reprodução, então, seria esse operador de câmera que apenas registra a realidade pré-formada, ele não altera a realidade de uma forma passiva, mas toda imagem, por si só, vai ter esse efeito de arquivo intrínseco a ela. Então, toda imagem precisa passar pelo efeito de arquivo, da arquivamento de reprodução, para conseguir para esse outro extremo que ele fala do arquivamento de expressão, que então seria esse cineasta que tem a intenção de alterar a realidade, coloca um pouco de si, existe uma plasticidade, ele acrescenta a sua personalidade para essa realidade agora performada. Então precisa desse desejo extrínseco para tornar aquilo ali um arquivamento de expressão. Mas então, quando eu analiso as filmagens de família, tanto do meu pai quanto dos outros responsáveis por gravar suas famílias, eu acabo usando o termo cinegrafista como um meio termo, assim, para eles são apenas para
são documentos da sua família, mas a gente consegue perceber como eles colocam um pouco de si, tem personalidade aqueles filmes. Então, não só meros operadores de câmera, mas também os cineastas com essa bagagem profissional, são cinegrafistas da família. E aí, hoje em dia, com o digital, eu questiono se todo mundo que grava, as famílias seriam, então, cinegrafistas da família. É uma alternativa, né? E a principal diferença dos filmes de família então, para o mundo digital é esse suporte não físico, que mesmo essa nuvem tendo, em algum lugar do mundo existe um lugar físico em que esses arquivos estão, para a gente não existe essa materialidade. Então ela tem algumas consequências desse suporte não físico, que seria principalmente a exposição. A gente não tem mais essa preocupação com a nossa intimidade, então a gente posta na internet para um potencial público assistir. Às vezes não tem a intenção do público assistir, mas se está lá, qualquer um pode assistir muitas vezes. Então não existe a preocupação de um grupo seleto, íntimo, assistir aquele material. E assim como a preservação, então não tendo esse suporte físico, a preservação fica um pouco mais ambígua muitas vezes. E assim como nas fitas, toda essa grande produção de fitas, as pessoas pagavam, compravam, investiam naquela produção que teve seu auge ali nos anos 80, mas não preservaram o conteúdo, né, para manter em outros suportes. Então, nessa transição da fita para não fita, a gente tem o suporte se desenvolvendo muito mais rápido do que o interesse da preocupação ou muitas vezes o conhecimento para conseguir levar para o outro suporte, né? Então a gente grava, né? A gente posta os montes hoje em dia com a intenção de mostrar aos outros, de mostrar para o meio fora do familiar, e a gente perde um pouco dessa força emocional que as fitas trazem pra gente, assim, como a Mauad disse lá que eu expliquei lá no início, mas a memória coletiva, ela muitas vezes está atrelada a um objeto físico que faz com que a gente continue preservando a identidade do grupo familiar. Então, é isso. Muito obrigada.